estarem assistindo aí posteriormente, tá? Bom, pessoal, então a nossa aula está sendo gravada, né, e a gente vai tratar hoje, então, das chamadas aí variáveis aleatórias contínuas. O que difere as variáveis aleatórias contínuas das discretas, que é o que a gente vinha estudando, lembra que as discretas, os valores observados, né, dessa variável, ou dessas variáveis, eram em conjuntos enumeráveis, né, ou seja, conjuntos que são contáveis. Então, poderia ser num subconjunto dos números naturais, ou dos números inteiros, né, ou os próprios números naturais, ou os próprios números inteiros, tá? Mas eram contagens, né, um procedimento de contagem. É justamente isso que está associado as distribuições que a gente viu, né, como a Bernoulli, a Poisson, a binomial, estão associadas de alguma forma a um processo de contagem, né? Já as contínuas, não. As contínuas, como o nome está dizendo, elas vão estar, os valores observados serão em intervalos não enumeráveis, né, intervalos que não são contáveis, ou seja, isso significa que vai estar num subconjunto dos números reais, né? Pode ser a própria reta, não tem problema, né, aos valores observados, mas pode ser num subconjunto, né, dos reais. Então, é um subconjunto, por exemplo, no intervalo A e B. Então, a grande questão que a gente tem que pensar é que, quando a gente está trabalhando com uma variável contínua, ou seja, quando os valores observados dessa variável pertencem aí a um intervalo da reta real, né, então, a gente tem que observar que a gente está estudando infinitos pontos, né, infinitos valores, porque se você tomar a reta real um subconjunto A e B, sendo A igual a 1 e B igual a 3, entre 1 e 3, existem infinitos pontos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque como que a gente calcularia a probabilidade de um valor observado em particular, né, se a gente tem infinitos pontos? Então, isso pode dar uma inconsistência, né? A gente vai ver como resolver isso, tá? Então, a forma de calcular probabilidades aqui é completamente diferente, né? Bom, então, aqui nessa introdução, né, a gente fala o que é, então, uma variável contínua, é o que eu acabei de falar. Ela assume, então, valores em qualquer intervalo dos números reais, né? São, então, conjuntos que não se pode contar, ditos não enumeráveis, né? E dessa forma, pessoal, ó, que eu estava acabando de dizer também, não é possível atribuir, então, probabilidades para um ponto específico, né, na reta. Imagina que você tem aí, você tem um intervalo 0,1, né? Então, você tem um intervalo 0,1, a sua variável aleatória é contínua e observa valores no 0,1. Né? Imagina você se perguntar, qual que é a probabilidade de a gente observar o valor meio, né? Ora, x igual a meio, né? A variável aleatória x ser igual ao valor meio, né? Se você tem infinitos pontos, quanto é essa probabilidade? É zero, né, pessoal? Porque você vai ter um valor, né? O meio pertence a intervalo 0, 1? Pertence. Então, você tem um valor dividido por, entre aspas, a infinito, né? Ou valores muito altos que vão tender ao infinito, né? Então, ou seja, quando você está dividindo por algo muito grande, né, essa divisão vai indo para onde? Vai indo para zero, né? Então, ou seja, não tem muito cabimento. Então, quer dizer, a probabilidade de qualquer valor que está entre 0 e 1, e se você tomando esse intervalo como um subconjunto dos reais, para qualquer valor é zero a probabilidade, né? Então, não faz muito sentido a gente pensar nisso, né? E aí vem uma questão que a gente acabou até levantando, né, que é uma questão mais do ponto de vista filosófico, né? Quando a gente estava estudando as propriedades de probabilidade, a gente viu que quando nós tínhamos um evento que ele era impossível, né, a probabilidade do evento impossível é zero. Eu me lembro que eu dei o seguinte exemplo, né? A gente lança 2 dados honestos e eu quero identificar a soma das faces que saíram desses dados ser igual a 13, né? Ou ser maior do que 12. Né? Ou seja, isso é impossível, porque a gente sabe que num dado honesto, o máximo da soma das faces, quando a gente lança 2 dados, vai ser 12, né? Mais do que isso não tem.
Então, qual que é a probabilidade de um evento impossível? É zero. Mas eu lembro que eu perguntei para vocês, quer dizer que toda probabilidade que é zero significa que o evento é impossível? Né? Nesse caso, não, porque o evento não é impossível, né? A probabilidade do x, o x igual a meio, ele existe naquele intervalo. Teoricamente, ele pode acontecer, mas ele tem uma chance zero de acontecer. Parece que a gente cai um pouco num paradoxo, né? A gente pode acabar em problemas de inconsistências, né? Então, como que a gente vai resolver essa questão, né? Então, antes de entrar nessa abordagem, né, o que são, então, exemplos de variáveis aleatórias contínuas, né? Bom, são exemplos que a gente já comentou, né, desde as variáveis que nós chamamos de quantitativa contínuas, né, lá na estatística descritiva, que é a mesma ideia, né? Por exemplo, você está trabalhando com peso de animais. O peso é uma medida, né, que está associada aos seus valores, né, observado, pode ser 1,5 kg, 1,250 kg, né, 10,8 kg, isso está associado ao quê? A um subconjunto da reta, dos reais. O tempo, né, pessoal? O tempo também é outra medida que observa valores num subconjunto dos reais, né, em geral, dos reais positivos. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, com o tempo de falha de uma estrutura metálica. Então, o nosso espaço amostral, né, a partir aqui, se a gente fosse lá pensando num experimento aleatório e tudo mais, até chegar numa variável aleatória, esse aqui a gente iria associar isso a valores a subconjunto, né, dos reais. Tá? Ou, outro exemplo, a resistência à compressão do concreto. Né? Então, se você vai estudar resistência, é algo também que está associado a um subconjunto dos reais. Né? Então, também é dita uma variável contínua. Ou, às vezes, tem-se o interesse de estudar a altura das marés, né, em uma determinada hora, ou a salinidade da água do mar, né? Se essa água está, como que está a questão dos compostos, né, salinos aí envolvendo a água do mar, né? Então, ou seja, tudo isso são medidas, né? A altura, a gente já sabe que é uma medida contínua, né? A salinidade, em geral, vai ser algum valor associado aí a uma medida, um composto químico, né? Então, isso aí também vai dar um resultado que vai estar lá dentro do conjunto dos reais. Então, existem muitos outros exemplos, né, pessoal? Se a gente tomar lá a intensidade de corrente elétrica, né, a tensão, né, se você tomar medidas como comprimento, medidas como comprimento, como temperatura, como pressão, né, tudo isso, de alguma forma, aí, vai estar associada a intervalos dos reais, tá? Então, a gente tem que saber como trabalhar com isso, né? Então, assim, a primeira questão que a gente observa é que a gente não tem sentido a gente atribuir probabilidades para um ponto, né? Não tem mais sentido isso. Então, uma ideia é a gente tentar atribuir probabilidades para um certo intervalo de conjunto, de valores, né? Então, às vezes, a gente não vai estar interessado mais em calcular a probabilidade num ponto específico, mas a probabilidade da minha variável aleatória observar uma faixa de valores, né, que vai, sei lá, entre, por exemplo, vamos imaginar aqui no tempo de falha dessa estrutura metálica, né, então, do tempo entre 2 anos e meio a 5 anos e meio, né, então, qual será a probabilidade, então, dessa estrutura falhar nesse intervalo de tempo, né? É alta ou baixa? Ou a resistência, né? A resistência está entre uma faixa de valores também, né? E aí você pode pensar que dentro dessa faixa de valores pode existir a resistência máxima, né? Que você vai conseguir a resistência à compressão máxima para um tipo de concreto que está sendo desenvolvido, né? Ou você está utilizando. Né? Então, a ideia não é simplesmente calcular a probabilidade por um único ponto, mas sim por um intervalo de pontos. E isso a gente pode pensar, então, a partir de um histograma, né? A gente pode pensar, então, a partir de um histograma, né? Então, a partir disso, imagina que nós temos esse gráfico, tá? Qualquer, tá, pessoal? Não fiquem lendo muitos valores de x e de y, né? Não importa, mas o histograma em azul aqui, né? Então, esse histograma, vamos imaginar que foi coletado um conjunto de dados, tá? Em que a variável
aqui era contínua, né? Então, a gente tem aqui, ó, cada uma aqui das classes, né? Nós temos várias classes, né? Então, lembra quando a gente estudou as frequências aí, né? As classes, os intervalos de frequência, né? A partir de uma tabela de frequências. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Com 11, né, aproximadamente, a gente teria um N aí de 121 dados, né, pensando naquela regra do método da raiz quadrada para se obter as classes dos intervalos. Então, imagina aqui essas frequências, né, a gente tem aqui as frequências em cada uma delas, né, e imagina o seguinte, né, imagina aqui, ó, que eu tenho interesse em estudar, por exemplo, a probabilidade que vai aqui, ó, de 0, tá vendo aqui, ó, onde está o meu mouse, né, a mãozinha, a 1, por exemplo. Ou de 0 a meio, que seria esse ponto, né? Então, qual é a probabilidade da variável aleatória que eu estou estudando observar valores aqui? Sendo que aqui vai ter, ó, a frequência, né, maior aqui, vai estar nessa classe aqui, né? Então, qual que seria essa probabilidade? Então, a gente não está mais interessado em calcular, por exemplo, qual que é a probabilidade, né, de sair aqui, sei lá, 1/4, do x ser igual a 1/4 ou 1/3. Eu tenho interesse de 0 a meio, né? Qual que é a probabilidade, então, da minha variável aleatória, os valores observados pertencer a esse intervalo da reta, né? Porque aqui é contínuo, né? Se a gente está trabalhando com histograma, é porque a gente está trabalhando, em geral, com as variáveis contínuas, tá? Então, o que a gente tem? Uma ideia, né? A gente está estudando, né, isso daqui, é o seguinte, né? Uma primeira noção que a gente poderia ter é o quê? Bom, a gente aprendeu lá no início de probabilidades que uma das ideias foi a gente ter a probabilidade frequentista, né? Lembra que a probabilidade frequentista, ela trabalhava com o quê? Vamos pensar assim, a probabilidade era dada por uma frequência, né, por uma frequência relativa, que contabilizava o número de ocorrências de um evento A sobre o total de repetições desse evento, né? Então, a grosso modo, a gente poderia pensar que a probabilidade para as variáveis contínuas seria representada por uma frequência relativa, né, que está aqui, por exemplo, cada um desses retângulos aqui serão representados por probabilidades, né, as suas frequências relativas. Por exemplo, esse que está aqui, ó, entre -1 e -0,5, né, seria uma probabilidade de quase 0,3, tá? Né? E assim vai, né? Tá? Então, a grosso modo, a gente poderia fazer isso, né? Mas isso não seria exatamente a probabilidade, né, que a gente estaria encontrando exatamente, né? Então, qual que é uma ideia aqui de se trabalhar com isso, né? Já que a gente está trabalhando intervalos, a gente está procurando, então, querendo calcular probabilidades entre intervalos aqui, né? Não mais para um ponto específico. Então, a gente pode estar pensando o seguinte, né? Imagina que eu possa ajustar uma função qualquer que vai aproximar, né, a esses dados, que seria essa curva aqui em preto, né, que eu tracei aqui em cima do histograma, ó. Então, essa curva é uma função, né? Então, a gente vai tentar atribuir probabilidades aos intervalos agora, né? Por exemplo, intervalo que vai de 0 a 1, 0 a meio, de 0 a 2, né, de -1 a 0, tanto faz, tá? Só que isso vai acontecer por meio de uma função, né? A gente vai tentar aproximar uma função a esses dados aqui, né? E, a partir disso, a gente vai tentar o quê? Calcular, né, a probabilidade, por exemplo, entre 0 e meio aqui, tá? Entre 0 e meio, não mais vai ser esse retângulo, né? Vai ser o quê? A área sob a curva, né? Por isso que eu disse que a probabilidade não era a frequência do retângulo exatamente, mas será a área sob essa curva que está aqui, ó, né? Pensa no 0,5, né? Então, seria a área que está aqui, ó, que eu estou tentando passar aqui com o mouse, né? Esse ponto aqui seria quase um quadrado, não seria um quadrado porque aqui faz uma curvinha, ó, um retângulo, né? Que faz uma curvinha. Tá? Então, vamos pensar um pouco nisso, como que a gente pode estar trabalhando nesse sentido, né? Então, imagina aqui que a gente tem, aqui seria, a gente tem um histograma,
tá? De um conjunto de dados qualquer, em que aqui o K é igual a 6. Na verdade, não é 6, tá, pessoal? É 7. Tá? Aqui o K é igual a 7, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem, né, 7 classes, lembra que o K era representado por 7. Né? E o que aconteceria, né? Então, assim, se o K é igual a 7, qual que é a nossa área? Ora, raiz quadrada, 7 elevado ao quadrado é 49. Lembra que o método da raiz, como que a gente fazia? A gente pegava os dados, né, no tamanho dos dados, que era n, e tirava a raiz quadrada de n. Né? Nesse caso, para o k ser igual a 6 ou 7, então quer dizer que o k teria que ser 49, né? Então, imagina o seguinte, né? É claro que se eu for calcular a probabilidade, por exemplo, por exemplo, de 0 a meio, né? Isso daqui daria essa curva aqui, ó. Pegaria boa parte desse retângulo aqui, pegaria, né? Mas teria uma parte aqui em branco, tá vendo? Então, isso não vai representar a área propriamente dita, né? Não vai ser a probabilidade só calcular isso aqui, ó, esse retângulo. Claro que a gente poderia aproximar, né? Mas isso não seria a área exatamente. Então, o que é uma ideia? Imagina que a gente pudesse aumentar o tamanho dos dados, né? Em vez de coletar 49, vou coletar, sei lá, vou coletar 200, 300 dados. Né? Então, a gente está aumentando, o que eu quero dizer? Eu vou aumentar o tamanho desses intervalos de classes, né? Mas que a gente pudesse ir dividindo eles aqui, né? Cada vez mais. Então, ó, passamos para o segundo. O K tem 22 intervalos agora aqui, né? Ou seja, 22 é só fazer a conta. Faz 22 ao quadrado para ver quanto que dá. 22 ao quadrado vai te dar aí, ó, 488. Então, você tem um N de 488, né? A gente está aumentando o N, né? Fazendo o N tender aí a infinito, aumentando. O que aconteceu? Se a gente for calcular a probabilidade, por exemplo, desse ponto aqui, ó, do 0 até esse primeiro ponto que nós temos dele, aqui nesse segundo, tá? Nesse segundo gráfico aqui, né? Se a gente for calcular toda essa probabilidade desse retângulo aqui, ó, isso daqui daria quase, né, desculpa, a probabilidade entre 0 e esse primeiro ponto, tá? Vou chamar de um x1 aqui, ó. É esse ponto onde está a mãozinha aqui do mouse. A probabilidade entre 0 e essa mãozinha aqui, né, que é o x1, daria quase todo o retângulo, né? Mas não deu, porque tem uns espaços em branco aqui, né? Uns espaços em branco e tem alguns retângulos que excedem a curva que a gente está tentando traçar, essa função que está tentando ajustar os dados, né? Tem alguns que cedem e alguns que faltam, né? Mas observem que é muito, o que falta e o que passa é bem menor do que era quando o K era igual a 6, né? Ó, ou 7, tá? Aqui é 7. Na hora, aqui ele tem um espaço branco, ó, muito maior do que esses daqui, né? Isso dá para concordar. Até mesmo que excede, aqui é só esse pequenininho, esse aqui já é esse tamanho aqui, já tem essa parte aqui, tem outra essa parte aqui. Ou seja, à medida que a gente vai aumentando o tamanho da amostra, e consequentemente a gente aumenta o tamanho desses intervalos de classes, né? Agora peguei um intervalo de classe igual a 50, né? Nós temos 50 intervalos. Então, 50 intervalos, a gente teria um N de 2.500, né? Então, o que a gente está observando? Que esses intervalos estão ficando, esses retângulozinhos, né? Eles estão ficando cada vez menores. E a gente observa que os espaços em branco sob a curva e aqueles retângulos que excedem essa curva estão ficando cada vez menores. Ou seja, o que está indicando isso para a gente, né? É intuitivo a gente pensar que quanto mais o K ou N aumenta, né, esses retângulos vão cada vez mais coincidir com essa curva que está aqui, né? Ou seja, até que se a gente fizer o K tender a infinito e, consequentemente, o N tender a infinito, a área em azul vai cobrir exatamente essa área que está aqui, né? A área sob a curva, independente de qual seja essa curva, pessoal. Se é uma curva, se é uma reta, se é uma curva que vai ter uma área
conhecida do ponto de vista da geometria ou não, tá? Ou não, né? Então, a gente consegue observar isso. Quanto maior é o K e quanto maior é o N, a gente consegue fazer essa aproximação, né? De tal forma que, quando o N ou o K for tender a infinito, porque quando o K tender a infinito, quer dizer que aqui embaixo eu não vou ter mais o quê? Intervalos, né? Intervalinhos aqui subdivididos. Eu vou ter dois, né? Vai ser assim, vamos supor, aqui de menos infinito a mais infinito, tá? Eu vou estar na reta real daí, né? Nesse exemplo que eu peguei aqui arbitrário, tá? Eu vou estar na reta real e vou estar o quê? Totalmente contínuo, no intervalo, né, que é toda a reta, totalmente contínuo, e isso vai cobrir toda a área sob a curva, né? Então, pessoal, aí sim a gente pode pensar em calcular a probabilidade, né, exatamente entre dois pontos que estão aqui sob essa curva, né? Só que em matemática, a probabilidade entre dois pontos é o cálculo integral, é o cálculo de áreas, né? É o cálculo que ainda vocês vão estudar, né? Como o João ali nos disse, vocês estão estudando ali diferenciais, taxa de variação, né? O cálculo, ele poderia ser dividido em dois, né? O cálculo diferencial, que você vê ali limites, derivadas, taxa de variação, diferenciais, e o cálculo integral, que vocês vê as integrais não indefinidas e as definidas, que são representadas por área, tá? Então, ou seja, se eu tenho uma variável aleatória x e tenho dentro dela eu quero calcular a probabilidade do x estar entre dois pontos A e B, ou seja, entre um intervalo A e B, isso é a mesma coisa para mim, né, que se eu calculasse a integral que vai né, ou a área, vamos dizer assim, entre os pontos A e B sob essa curva aqui, seja ela qual for, tá? Ela não precisa, pode ser uma curva qualquer, desde que essa curva represente uma função, tá? Então, a gente acaba tendo, né, que essa curva, ela ganha um nome, tá? Ela chama função densidade e probabilidade, porque isso vem de uma definição lá da estatística, o que é definição da estatística, o que é uma densidade, né, que está associada um pouco à área desses retângulos, tá? Então, a ideia é que isso seja uma função, né, mas não é uma função qualquer, é uma função chamada densidade probabilidade, tá? E como nós brasileiros gostamos, né, e não só nós, né, mas todo mundo gosta de abreviar, para não ficar falando muito, a abreviatura no português aqui, né, acaba surgindo um palavrão, né? Mas não tem problema, na estatística ninguém tem preconceito quanto isso, tá, pessoal? Brincadeira à parte, a gente chama naturalmente isso de função densidade e probabilidade, ou FDP, não tem problema aqui a gente chamar de FDP, tá? Então, às vezes eu vou falar, a gente tem uma função, ó, qual que é a FDP dela, né? Quer dizer que eu estou procurando qual que é a função densidade e probabilidade, tá? Ou a função densidade só, tá? Então, ou seja, como que a gente escreve isso? Se eu quero calcular a probabilidade, então, da minha variável aleatória x está entre dois pontos A e B, né? Então, ou seja, a gente está querendo calcular a probabilidade, né, entre que a nossa variável aleatória, que é uma variável contínua, tá, pessoal, esteja entre o intervalo A e B. Aqui não vai importar se o intervalo é aberto ou fechado, tá? Eu vou explicar daqui a pouco por quê, né? Então, aqui no caso, né, é um intervalo fechado, mas não tem muito, vamos dizer assim, não importa se é aberto ou fechado. Então, o que significa esse termo? Estou calculando a probabilidade entre A e B, né? Qual que é a probabilidade da minha variável aleatória observar valores entre A e B, e isso é uma área, como a gente estava discutindo, e área, em matemática, é uma integral. Então, a gente acaba, a notação da integral, pessoal, é essa daqui, ó, essa cobrinha, é como se fosse uma cobrinha aqui, mas na verdade, é uma notação que foi dada por um matemático e filósofo alemão chamado Leibniz, né, no século 17. Né, Leibniz foi um alemão, é também o inventor do cálculo, assim como Newton, né? E essa notação é o quê? É um S, é como se fosse, é um S alongado, né, que vem de sum, de soma, tá? Então, entendam isso como uma soma. Vocês vão estudar ainda a integral de Riemann e ainda vão observar que a integral nada mais é do que uma soma, tá?
Nada mais é do que uma soma, tá? Então, assim, qual que é a notação? Você está falando que você está calculando a integral que vai de A e B, né? Ou seja, você está calculando a área que vai dos pontos A e B sob a curva f, né? Essa curva é uma curva aí, uma f, uma função densidade, né? E esse dx representa um diferencial, mas, pessoal, não tem grandes importâncias, não tem grandes importâncias aí vocês estarem preocupados com isso agora, tá? Sendo que vocês vão aprender aí o cálculo integral, tá? Eu só estou comentando isso porque a gente vai ver um pouco aí sobre a questão da integral, mas vocês não vão precisar calcular a integral, pelo menos nessa disciplina, tá? E essa função f, pessoal, essa função densidade, ela não é qualquer, tá? Ela é uma função que ela é não negativa, né? Ou seja, é uma função que é maior ou igual a zero, tá? Uma função positiva, né? Então, pensa, lembra quando a gente tinha as variáveis discretas, a gente tinha duas condições, que a probabilidade fosse positiva, né? Fosse maior ou igual a zero, e que a soma das probabilidades fosse 1. Aqui a ideia é parecida. Essa função aqui, ela tem que ser positiva, porque essa função é que vai nos dar, vai nos ajudar ao cálculo da probabilidade, né? E essa função aqui, quando a gente aplicar a integral em todo, vamos dizer assim, em todos os valores observados da variável aleatória, né? Por exemplo, o tempo é representado pelos reais positivos, então ela vai de zero até infinito, né, até mais infinito. Então, se a gente calculasse aí uma integral, ou seja, uma área que fosse de zero até mais infinito, isso teria que dar 1, né? É a ideia de que se eu calculo a área sob toda a curva que eu estou estudando, né? Essa curva é a curva da minha função densidade-probabilidade, isso aqui tem que dar 1. É a mesma ideia que a soma das probabilidades dos valores observados lá nas distribuições discretas teriam que dar 1 quando a gente somasse, tá? A ideia é parecida, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, de integral para as variáveis contínuas, né? E geometricamente, a gente observa isso daqui, tá? Esse aqui é um resumo do que é as variáveis contínuas, tá? Então, a gente tem uma função f, né? Que está representada por essa curva aqui, tá? Uma função f qualquer. É uma função que é sempre positiva para qualquer valor do seu domínio, tá? Então, observa que é uma função positiva, né? O f de x, a imagem é sempre positiva, né? Está sempre aqui, no primeiro quadrante. Tá? O que a gente observa? Que se eu calculasse a integral que fosse de menos infinito a infinito, né? Ou seja, viesse daqui até aqui, não é? Daqui até tudo, calculasse a integral toda, isso teria que dar 1, são as duas grandes propriedades, mas a probabilidade, se eu quero calcular a probabilidade dessa minha variável aleatória x estar entre dois valores a e b, né? Está entre dois valores A e B, ou seja, está aqui e aqui, ela é representada por essa área, tá? E essa área aqui é justamente a integral, tá? A integral que vai, por exemplo, de A a B de f de x dx, tá? Então, é essa área que eu estou calculando, né? E pode ser uma curva qualquer, tá, pessoal? Vocês vão ver lá em cálculo que vocês calculam a área, né? A área de uma curva qualquer, você não precisa ter uma figura geométrica que tenha a área definida, né, que a gente saiba calcular como era a área de um quadrado, de um trapézio, de um círculo, né, e assim vai, de um triângulo, e assim vai, tá? E aqui está representado, observem o seguinte, pessoal, agora vem aquela ideia que eu falei que o intervalo fechado ou aberto não importa. Observa que essa probabilidade, né, ó, onde eu tenho aqui os intervalos fechados em A e B, aberto no A, fechado em B, ou fechado no A, aberto em B, ou aberto em A, B, a probabilidade é a mesma, tá? Por que a probabilidade é a mesma? Porque observa só, se estiver fechado no ponto A, significa que você está calculando, né, assim, o ponto A está aqui. Ora, mas agora a probabilidade é dada por uma área, então isso que a gente tem que ter em mente.
quando você está calculando probabilidades para as variáveis contínuas, isso não é um ponto qualquer, isso é uma área que vem, né, uma área sobre o gráfico de uma função qualquer? Não, uma função que é chamada função densidade probabilidade, ou uma FDP, tá? Então, qual que é a área no ponto x igual a A, né? Isso aí é zero. A área de uma reta que está aqui, ó. A gente que eu traçasse uma reta aqui, né? No ponto, aqui seria o ponto, seria o ponto y igual a, o ponto x igual a A, né? Então, ó, você tem uma reta aqui, qual que é a área disso? A área é zero, né? De uma aresta só é zero, tá? Então, não importa, né? Se você está com intervalo fechado ou aberto, o resultado é o mesmo, tá? Das probabilidades aqui é o mesmo, tá? A resposta vai ser a mesma área, né? Vai ser a mesma área, tá? E aí é justamente isso que está escrito nessas observações, né? Então, para você calcular a probabilidade da variável aleatória, nesse caso agora contínua, né, ela sendo igual a qualquer valor observado, né, por exemplo, um valor A ou um valor B aqui, desse exemplo, né, essa variável, essa probabilidade é zero, né, ou seja, para qualquer valor aqui, sobre a curva, isoladamente, a probabilidade é zero, porque a ideia que a gente tem, né, entre quaisquer dois pontos, entre A e B, existem infinitos valores, né, se eu tomar um ponto aqui qualquer, qual que é a probabilidade da gente observar ele? É zero. Por mais estranho que pareça, é zero, porque a gente tem infinitos pontos entre A e B, né? Então, ou seja, a gente vai estar estudando, se a gente pegasse lá a probabilidade clássica, você está dividindo o ponto que você tomou aqui, né, um ponto C, que pertence a esse intervalo, e dividido por infinito, entre aspas, né? Ou seja, por um número que está tendendo infinito. Então, essa razão está tendendo a zero, e, consequentemente, a probabilidade seria zero, né? Então, não faz sentido pensar em pontos isolados quando a gente está trabalhando com variáveis contínuas, tá? Não faz sentido, a gente tem que pensar em área, né? E a outra, né, né, e, consequentemente, então, isso daqui é válido, né? Como, por exemplo, se a gente tomar aqui esse x igual a ou igual a b, então a gente observa que todas essas probabilidades, né, seja intervalo fechado ou aberto, as probabilidades são as mesmas, porque a área sobre a curva, sobre f de x, vai ser a mesma, né? A outra ideia é o seguinte, né, que qualquer função f que seja não negativa, né, e cuja área total sobre a curva seja igual a unidade, né, ou seja, a gente está nessa situação, né, essa função aqui é não negativa, e a área total sobre a curva, né, é igual a 1, né, opa, desculpa, deixa eu ir um pouco para frente aqui, acabei voltando, pessoal. Essa área, essa função, né, ela caracterizará, então, a função associada aí a uma variável aleatória contínua, tá? Então, a gente tem isso como uma observação, né? E é importante observar isso também, pessoal, que a função f, ela não representa a probabilidade, tá? Quem representa a probabilidade, não esqueçam isso. Quem representa a probabilidade para variáveis aleatórias contínuas é uma área, a área sobre a curva, sobre a função f, não a própria função, tá? Então, a f de x não representa a probabilidade de ocorrência de algum evento, mas sim a área sobre a curva, por exemplo, entre dois pontos, é que vai fornecer essa probabilidade, né? Não a f, mas a área sobre a curva da f. Então, é claro que a gente precisa saber quem é f de x para a gente estar podendo... para a gente estar podendo calcular aí as probabilidades, ok? Tá bom, pessoal? Então, assim, hoje a aula vai ser muito mais teórica, né? Talvez surjam dúvidas, mas os exercícios, vocês vão ver que a gente não vai estar precisando calcular probabilidades, tá? Então, não se preocupem desculpa, a probabilidade a gente vai calcular, o que a gente não vai tá precisando usar uma integral, né? Talvez algum de vocês se perguntem como, né? Já que acabei de falar que a probabilidade para
para variável contínua é definida por uma área, e uma área em matemática é uma integral, né? Porque como que a gente não vai usar integral? Bom, isso é a aula para segunda-feira, tá? A gente vai pensar um pouco isso na segunda-feira. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam isso, que a variável contínua é uma variável que está numa reta, é um subconjunto dos reais, então ela possui infinitos valores, né? E que é integral, e que, desculpa, a probabilidade entre dois, em que a gente vai calcular, então, probabilidade sobre intervalos, e a probabilidade sobre esses intervalos é representada por uma área, tá? Isso que é importante ter em mente agora. Bom, pessoal, as propriedades são as mesmas, tá? Então, por exemplo, a gente calcula, né, para as variáveis, assim como calculamos para as variáveis discretas, a gente também calcula as propriedades para as variáveis contínuas. Então, os conceitos de esperança matemática, ou valor esperado, né, ou média de uma variável aleatória contínua, também é calculado, só que agora ela é dada por uma integral. E observa que é bem parecida, né, é bem, assim, analogamente, né, é intuitivo, se a gente pensar intuitivamente, é bem próximo das discretas. Imagina que ao invés dessa integral que está aqui, fosse uma soma, né? Aí a gente está somando o valor observado multiplicado pela probabilidade, lembra? De x observar a xzinho, né? Mas aqui é o quê? É o valor esperado x, que é a integral, né? Do espaço aí que a variável aleatória está definida. No caso, eu coloquei algo genérico, então iria entre menos infinito e infinito, né, como se fosse todos reais, tá? De x vezes a função, né, f de x dx, né? Então, a ideia é bem parecida. Claro que muda os conceitos, porque você está tratando uma variável contínua e outra uma variável discreta, tá? A mesma ideia para a variância de uma variável aleatória, né? A gente tem que... A variância é a mesma ideia, né? A gente tem que estar calculando aquela esperança de x quadrado, né? Então, ao invés de estar usando... a gente, então, multiplica aqui por x ao quadrado, ao invés de x, né? Porque esse termo está ao quadrado. A ideia é a mesma, tá, pessoal? É só para vocês tomarem conhecimento disso daí, né? E a partir disso, a gente vai estar estudando algumas distribuições de probabilidade. Na verdade, a gente vai estudar uma única distribuição, que é chamada aí a distribuição normal, tá? A distribuição normal é uma das... é a única probabilidade que a gente vê na construção dos métodos estatísticos, né? E não só por isso, tá, pessoal? Em termos de aplicação, esse modelo probabilístico é muito importante, mas existem diversos modelos probabilísticos ou distribuições de probabilidade para as variáveis contínuas, né? Se vocês entrarem aí, procurarem na internet, por exemplo, né, e digitarem aí distribuições de probabilidades para as variáveis contínuas, vocês vão ver centenas desses modelos, né, probabilísticos, tá? Existem alguns deles, como, por exemplo, a distribuição uniforme ou a distribuição exponencial, a distribuição Weibull, né? Esses dois modelos aqui são especificamente interessantes para dados de tempo de vida, né? Ou tempo de falha de materiais mecânicos, de estruturas metálicas, ou para componentes eletrônicos, né? O tempo de vida de pacientes, por exemplo, ou o tempo de internação de indivíduos num hospital, né? Tempo de internação de pessoas que contraíram, que foram infectadas pelo Covid-19, né? Você pode estar trabalhando com esses dois, né? Então, são modelos probabilísticos muito importantes, tá? Mas a gente não vai tratar aqui nessa disciplina, né? A gente vai tratar da distribuição que talvez seja mais importante do ponto de vista teórico e prático, que é chamada de distribuição normal, ou modelo normal, e também é chamada de distribuição gaussiana, porque um de quem desenvolveu esse modelo probabilístico era o matemático alemão Carl Friedrich Gauss, né? Não só ele, tá, pessoal? Houve outros também, como um matemático francês, em 1733, chamado Abraham de Moivre, né?
e também um outro matemático do século XIX, que a gente já conversou um pouco, que foi Laplace, né? Eles também trabalharam nesse modelo probabilístico. Muito antigamente se chamava modelo Gauss, de Moivre, Laplace, né? Mas ficou gaussiana ou normal, tá? Gaussiana porque Gauss deu as principais contribuições, tá? Mas a gente atende muito como distribuição normal, né? E é um modelo probabilístico, pessoal, que serve para explicar inúmeros fenômenos naturais, né? Fenômenos aleatórios, né? Lembra que um fenômeno aleatório é aquele que os seus resultados a gente não consegue prever, né? Com exatidão, a gente não consegue tá prevendo, né? Ou seja, existe um componente aleatório, existe uma certa incerteza nos seus resultados, né? E muitos deles, desses fenômenos, né, que podem estar associados a fenômenos físicos, psicológicos, sociológicos, químicos, biológicos, né, ciências médicas, ciências ambientais, nas engenharias em geral, na economia, né, tem áreas de aplicações imensas, cuja a distribuição normal é interessante para a gente estar estudando, tá? E, como eu falei para vocês, é um modelo probabilístico extremamente interessante, porque, além de ter essas aplicações práticas, ela também tem aplicações, ela tem também, do ponto de vista teórico, muito importante para a construção dos métodos de inferência estatísticas de algumas aproximações, né? Então, muitos métodos são baseados na distribuição normal, tá? Então, pessoal, a distribuição normal, toda distribuição de probabilidade que é contínua, pessoal, ela tem o quê? Ela é caracterizada, então, por essa função aqui, ó, por uma função densidade e probabilidade, por uma f de x, né? E a gente consegue plotar o seu gráfico, tá? Um gráfico qualquer poderia ser esse daqui, ó, tá? E esse gráfico, ele é representado por uma expressão, né? Você tem a função que me dá o gráfico, por exemplo, dessa função, né? E é esse gráfico e é essa função que a gente vai conseguir calcular probabilidades. Então, uma vez ou outra, a gente vai estar falando de qual que é a função densidade para o caso da distribuição normal, para o caso da variável aleatória, seguir o comportamento da distribuição normal, tá? Essa aqui é a ideia, né? Ou seja, os dados, né, quando a gente for avaliar lá, lá em inferência, né, os dados vão seguir esse tipo de comportamento, por exemplo, dessa curva que está aqui, né? Então, essa que é a nossa ideia, né? Por isso que a gente trabalha sempre assim, né? Tentando aproximar uma curva ao histograma que é proveniente dos dados amostrais, né? Bom, então, assim, a gente diz, ó, que uma variável aleatória x, né? Ou uma variável aleatória contínua x, né? Que segue a distribuição normal, ela vai seguir a distribuição normal, ou seja, ou ela tem o comportamento da distribuição normal, se a sua função densidade é dada dessa maneira, pessoal, a f de x é dada dessa maneira, tá? A f de x é igual a 1 sobre sigma, tá? Em que sigma é um parâmetro, a gente tem dois parâmetros aqui, tá? Eu já vou explicar sobre eles, sigma e mi, né? São essas duas letras gregas. Então, é 1 sobre sigma vezes raiz quadrada de 2 vezes π, o π é constante, né? 3,14 vai embora, vezes isso daqui, pessoal, esse ESP é o E. Lembra que a gente viu nas aulas passadas, lá na distribuição Poisson, que tinha E elevado a alguma coisa, né? É o número E, o número de Euler, tá? Mas só que a gente escreve, aqui ele fica muito pequenininho, né? E elevado a alguma coisa, isso aqui é uma potência, tá? Então, a gente acaba escrevendo como ESP, que seria o exponencial, né? Esse ESP. Então, é como se fosse E elevado a menos meio vezes x menos mi dividido por sigma, toda essa quantidade elevada ao quadrado, tá? Ou a gente escreve dessa maneira, ESP dessa quantidade que está aqui, né? Tanto faz, tá? Então, é um trambolhão aqui nessa função. Então, essa função, ela possui dois parâmetros, o parâmetro sigma e o parâmetro mi, né? Então, o que significa... e o que mais de informação que a gente tem? Que o x, esse x aqui, que caracteriza a função densidade, né, que são, quem que é o xzinho? São os valores observados da variável aleatória x. Esse x pertence aos reais, ou seja,
quando a gente trabalha com a distribuição normal, a gente está pensando em toda a reta real, tá? Então, ela pode observar tanto valores negativos quanto valores positivos, não importa, tá? O que mais? Esse valor de mi, ele é um parâmetro que também pertence aos reais, né? Então, são valores positivos, negativos, o zero, não importa. E é um parâmetro que é interpretado como um parâmetro de locação. A gente já vai entender o que é isso, tá? O que é um parâmetro de locação. Enquanto esse sigma, ele é um parâmetro que é positivo, né? Então, é um parâmetro que pertence aos reais positivos, tá? Reais positivos, e ele é chamado de parâmetro de escala, né? Ele trabalha na escala do gráfico, tá? A gente vai observar isso no gráfico, tá? Vou acabar falando um pouco isso para vocês, tá? A distribuição normal, pessoal, ela tem uma notação e a gente usa muito essa notação nos exercícios. Então, é importante entender e ler essa notação, tá? Então, vocês podem pegar aí qualquer livro de estatística, livros de estatística aplicada às engenharias, artigos científicos, tá? Mais específicos nas engenharias que vão tratar de fenômenos aleatórios, e se vocês trabalharem lá com a distribuição normal, isso vai ter. Com certeza, quando vocês estudarem mais aí dentro da engenharia a questão das resistências, né, resistência à compressão, vocês vão ver que a resistência é dada pela distribuição normal, e com certeza isso vai aparecer algo numa anotação desse tipo aqui, tá? Então, a anotação é essa daqui, ó. O que significa a anotação? Está falando que a variável aleatória x, né, esse tio, lembra que era esse tio? Quer dizer que ela segue o comportamento, né, ou possui comportamento aleatório, né, da distribuição normal, que é esse n, que possui esses dois parâmetros desconhecidos, mi, que pertence aos reais, e o parâmetro sigma ao quadrado, né, ou sigma, mas vamos deixar aqui sigma ao quadrado, tá? Ou seja, a x é uma normal, segue a distribuição normal, que tem parâmetro de locação mi e que mais? E parâmetro de escala sigma ao quadrado, tá? O gráfico, pessoal, dela é representado dessa maneira, tá? O gráfico da normal, vamos pegar um deles só, tá? Eu vou dar um zoom aqui para a gente estudar aqui eu coloquei 4, mas vamos dar um zoom para a gente estar avaliando aí um pouco ele, tá? Deixa eu pegar ele aqui, diminuir um pouco. Então, vamos imaginar... não, vamos pegar aqui. Esse gráfico que está aqui, pessoal, ó, esse aqui. Né? Então, esse gráfico é o gráfico da distribuição normal. Quando mi, né, o parâmetro mi é igual a 50 e o parâmetro sigma ao quadrado é igual a 100. Claro que sigma seria o quê? 10. Tá? Né? Então, olha só, é um gráfico, pessoal, que remete a esse formato. É um formato que parece um sino, né? Tem uma forma de sino, tá um chapéu aqui, como queiram. Sempre vai ser assim, a forma do gráfico nunca muda, né? O que vai mudar é que ele pode estar mais achatado, essa curva aqui pode estar mais achatada, né? Ou esse gráfico pode estar menos achatado, né? Tá dessa forma aqui, formando um pico mais rapidamente, tá? E que mais, né? Então, mas sempre vai ter esse comportamento, né? Ele vem aqui, por exemplo, nesse caso, ele cresce até ele chega num ponto máximo e aí ele começa a decrescer, né? No caso aqui, rapidamente. Se essa curva fosse mais achatada, significa que o crescimento era mais lento, ia chegar num pico e depois ia decrescer lentamente também, tá? Então, observe aqui que esse parâmetro mi, que é igual a 50, é de locação. O que significa isso? Significa que o gráfico ele é deslocado aqui, ó, no eixo X. Você pega esse gráfico que está aqui, você desloca ele para o ponto mi igual a 50. Observa que o ponto máximo dele aqui, ó, é x igual a 50, ó, tá? É o ponto máximo, é o máximo desse gráfico, né? É o valor máximo dessa função, é x igual a 50, tá? Então, ou seja, o valor de mi, ele desloca o gráfico para 50. Se você tiver aqui, por exemplo, ó, y igual a 100, né, ó, deslocou o gráfico, para onde, ó? Para o valor máximo igual a 100. Então, a locação, um parâmetro igual à locação, significa que ele vai pegar esse gráfico e vai deslocar no eixo X aqui, ele vai andar, né, para cá ou vai andar para cá, tá?
Enquanto que o sigma, qual que é o papel dele? É um papel aqui de escala, né? Então, ele vai ou achatar mais essa curva, ou ele vai aumentar, né? Ou ele vai formar essa curva um pico mais rápido, mais rapidamente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, observa que ele vem, cresce, chega nesse ponto e vai. Se você tem um sigma igual a 25, ó, como ele vai mais rápido, né? Ó, igual a 25, ó, ele vai bem mais rápido, por exemplo, do que aqui, né? Vamos diminuir um pouco para vocês observarem, ó. Olha como que aqui ele vai mais, tecnicamente, suave do que ele está aqui. Aqui ele já passa, vai e sobe, né? Vamos comparar esses dois, né? Porque esses dois têm o mesmo valor de mi, né? Ó, mi igual a 50, mi igual a 50. Só que esse, ele vem, o gráfico, e já estoura lá no pico, já desce com tudo e vai aqui próximo de zero. Enquanto esse, ele vem, né? Vai subindo mais lentamente do que esse, pelo menos, né? Tá? Então, o sigma, ele vai controlar esse espalhamento, né? Vamos dizer assim, esse espalhamento que está aqui, né? Ou o achatamento aqui dessa curva, enquanto que o mi, ele vai controlar o deslocamento, ele vai para cá, ele vai para cá, e o mi, ele vai se referir a esse ponto aqui de máximo, né? Algo que é importante notar é o seguinte, que se você traçar uma reta aqui, né, um ponto tracejado aqui, você pegar uma reta paralela ao eixo Y, né, ao f de x aqui, e cortar aqui bem na altura máxima dele, e essa altura vai dar exatamente o ponto x igual a 50. Então, o que a gente observa? Que esse gráfico, ó, no ponto x igual a 50, ele é simétrico em torno do x igual a mi, né? Ou seja, o que seria ter simetria? Significa que esse lado aqui, ó, a área desse ponto até aqui é exatamente igual desse, né? Ou seja, se você pegar essa quantidade que está aqui e rebater a partir de uma reta que tiver aqui, rebater para cá, as áreas são iguais, né? Então, você consegue achar um ponto que seria justamente esse mi, x igual a mi, que nesse caso é igual a 50, cuja as áreas dos gráficos são iguais, né? Ou seja, eles possuem uma certa simetria, né? Então, isso é uma característica muito importante que é da distribuição normal, tá? Que mais? Existem outras aplicações muito mais especiais, mais específicas da distribuição normal, né? Como, por exemplo, pessoal, estudos meteorológicos, se você quiser estudar precipitação, né? Então, você tem interesse em estudar a precipitação de chuva, né? Isso é contabilizado por milímetros. A distribuição normal é um bom modelo para se ajustar a isso, ou a medição de peças que são manufaturadas, né? Você pode medir o comprimento dessas peças, isso vai seguir uma distribuição normal, ou erros em medidas científicas, pessoal. Na verdade, o alemão, o matemático alemão Gauss, ele começou a observar isso, né? Que em várias medidas científicas, em experimentos que ele estudava, né, ele começou a medir esses erros, né? Tendo várias repetições aí dos seus experimentos, um experimento com várias repetições aí das suas unidades experimentais, ele começou a observar que os erros não eram erros quaisquer, né? Não eram erros ao acaso ali, né? Eram erros que seguiam um certo comportamento, e o comportamento dos erros era justamente esse, pessoal, essa forma de sino em que esse ponto máximo atingia aqui, ó, no x igual a zero, né? Então, você tinha um errinho um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Em relação a um valor médio, por exemplo, tá? Ele começou a notar isso. Então, isso não foi uma coincidência, né? Então, para várias medidas científicas, os erros científicos estão associados à distribuição normal, tá? Então, não é um caso em particular. E isso é fantástico, se a gente for pensar, né? A gente estuda vários tipos de fenômenos diferentes, pessoal. O que tem a ver medição, né, de comprimento de peças com precipitações, ou como peso, altura, volume, comprimento, são fenômenos aleatórios completamente diferentes, mas o interessante é que, pessoal, imaginar que o comportamento probabilístico, o comportamento aleatório dessas variáveis, né, dessas características, seguem o mesmo tipo de comportamento, que é a distribuição normal, que é dada desse formato de sino, né? Então, assim, os estatísticos ou os probabilistas, que são os experts em probabilidade,
às vezes não conseguem falar para nós o que é a aleatoriedade, né? Da onde vem a aleatoriedade? Talvez seria isso um problema mais filosófico, né? Será que se eu controlasse todas as minhas variáveis, eu teria sempre algo determinístico, né? A resposta é não. Né? Pode parecer que sim, mas não. Quem que mostra isso? A física quântica. A mecânica quântica mostra que quando a gente está estudando partículas muito subatômicas, né, partículas subatômicas ou a física dos átomos, né, a gente percebe que a gente não consegue fazer precisões exatas lá entre a velocidade de uma certa partícula e a sua posição, né, por exemplo, de um elétron, né, isso existe um princípio que é chamado princípio da incerteza de Heisenberg, né, que mostra isso para a gente. Então, a gente não consegue ter precisão na velocidade e na posição de um certo objeto ao mesmo tempo, lá na física quântica, né, na física dos átomos, né? Então, ou seja, a aleatoriedade, ela existe por si só, né? Então, ou seja, os estatísticos, os probabilistas, podem ser que eles falem o seguinte, olha, a aleatoriedade, ela existe, né? A gente sabe que existe a aleatoriedade, de onde ela vem é uma questão muito mais profunda e aleatória para se discutir, mas o nosso papel aqui é estudar o seu comportamento. Então, é justamente isso que nós fazemos. A gente tenta observar o comportamento dessas variáveis, né? Dessas variáveis aqui, e a partir do momento que essas variáveis têm um comportamento que segue a distribuição normal, ou seja, segue essa forma de sino, né? Como seria nesses dados aqui, tá, pessoal? Esses dados do início, né? Algo mais ou menos desse padrão, a partir disso a gente consegue traçar, então, essa curva. E por que a gente faz isso, pessoal? A gente faz isso porque a gente consegue dar estimativas mais precisas, né? E essas estimativas mais precisas vai fazer com que a gente tome decisões melhores, né? Tenha uma tomada de decisão melhor, cada vez melhor, né? Seja para uma empresa, seja dentro do ponto de vista científico, né? Ou para uma pesquisa operacional. Então, esse aqui é o intuito de estar estudando probabilidades aí, tá? Então, essa que é a ideia aqui da distribuição normal, tá, pessoal? A distribuição normal, ela possui algumas características, tá? Então, vou falar aqui para vocês quais são essas características, né, da distribuição normal, né? Ela, por exemplo, se a gente calcula o valor esperado dela, pessoal, e a variância, acreditem se quiser, é igual à média, é igual o μ, né? A média é igual o parâmetro μ, e a variância é exatamente o parâmetro sigma ao quadrado, né? Ou seja, imagina que você vai calcular, ó, a esperança, como que seria calcular a esperança, né, ou o valor esperado para a distribuição normal? Seria a integral, que vai de menos infinito a infinito, de x vezes f de x, quando f de x é todo esse trambolho, pessoal. Uma coisa extremamente complexa aí de se calcular. E acreditem que se quiserem, todo esse trambolhão vai ser igual. Então, é um resultado fantástico, né? A gente tem que a média é o próprio parâmetro μ, né? Bom, e a variância de x, né, que é dada... E a variância de x que é dada dessa maneira, né, a variância... cadê? A variância de x, deixa eu voltar aqui, que é dada com essa fórmula aqui, né, que a gente precisa de um e de x quadrado, né, quando a gente calcula ela é exatamente igual ao parâmetro sigma ao quadrado. E claro que se a gente tirar a raiz quadrada da variância, né, do var de x, isso me dá o desvio padrão da variável aleatória. Então, vejam bem, essas duas propriedades são muito importantes para nós. Por quê? Porque a gente começa a ter uma outra visão quando a gente olha para esse gráfico. A gente tem a seguinte visão, né, que agora, então, a gente olha o seguinte, olha, a distribuição normal, né, ela é simétrica, não só ela é simétrica em torno do μ, né, ou seja, ela é simétrica em torno do eixo x igual a μ, ou seja, ela é simétrica em torno da nossa, como μ é representada pela média da variável aleatória, né, ou seja, pelo valor esperado dela, ela é representada, então, ela é simétrica em torno do μ, né, em torno da sua média, tá? Então, essa é uma característica muito importante. E o espalhamento aqui, né, a dispersão
né, se essa curva vai ser mais achatada ou menos achatada, quem vai mostrar isso para nós é quem? É o sigma ao quadrado, porque o sigma ao quadrado aqui, ela é representada por quem? Ela é representada pela variância, né, pela variação. Então, a gente pode estar falando isso, ó, a curva normal, né, que é essa curva aqui, ela também é chamada de curva normal, ou curva gaussiana, ela é simétrica, então, em torno da média μ, né, ou seja, as áreas antes da média e depois da média são exatamente iguais, tá? A gente observa que essa distribuição também depende dos parâmetros μ, y, μ e sigma, né? E existem dois pontos, pessoal, que são os pontos μ menos sigma e μ mais sigma, que são chamados pontos de inflexão da função. Então, isso a gente pode calcular, né? O que são pontos de inflexão, né? São aqueles pontos em que há mudança da concavidade, né? Como que a gente observa isso, já que vocês estão trabalhando aí com taxa de variação, né, com diferenciais? A gente encontra os pontos de inflexão, eles são caracterizados pela segunda derivada, né, em relação a x. Se a segunda derivada for positiva, significa que a concavidade aí é positiva, né? Se ela é negativa, então ela vai ser negativa, ou seja, a gente pode estar avaliando, se ela for positiva, não indica uma mudança, se for negativa, vai indicar uma mudança aí, né, da concavidade, tá? Então, a gente pode observar isso, por exemplo, ó, nesse gráfico, tá? Então, nesse gráfico, ele tem várias informações, mas observem esse tracejado aqui, ó. Aqui a gente tem a curva normal, tá? Que o gráfico está em laranja, né, a área, mas olha aqui, onde eu tenho μ menos sigma, tá bem nesse ponto aqui, né? E o μ mais sigma está bem nesse ponto, ó. Então, observem que aqui, ó, o gráfico ele vem indo, ele tem essa concavidade, né? Tem essa concavidade. Então, nesse ponto, é o ponto de inflexão, ou seja, o ponto de mudança da concavidade. A concavidade que era de assim, passa a ser assim, né? Ó, a partir de agora, passa a ser assim. E quando ele vai aqui percorrendo por esse ponto, vem. Quando ele atinge esse outro ponto aqui, ó, que é o μ mais sigma, esse ponto há mudança de concavidade, que ele estava vendo assim, aí de repente ele vai mudar para assim de novo, né? Tá? Vai mudar assim. Então, a gente tem isso, né? Esses dois pontos aqui, ó, o ponto μ, né, o x igual a μ menos sigma e μ mais sigma, ou seja, a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, né, da variável aleatória, são os pontos de mudança ou de inflexão aí da função, tá? A gente também pode observar, pessoal, que o ponto de máximo, né, dessa função é o próprio μ, ó. O próprio μ, x igual a μ, é o ponto de máximo, né? Isso dá para calcular também. Você pode aí encontrar a primeira derivada, né? Encontrar a primeira derivada dessa função f, né? Faz a derivada dessa função igual a zero, e aí você vai encontrar que x é igual a μ. E estudar, né? E o ponto de máximo, você vai ver que o ponto de máximo, né, o x igual a μ não vai ser somente candidato ao ponto de máximo, como será ele propriamente dito, tá? Então, são propriedades aí que a gente pode trabalhar, né? E eu só estou comentando isso com vocês, né? Então, algumas propriedades interessantes. Quais são as interessantes que a gente vai ter que observar? Essas daqui, né? Porque a gente pode calcular probabilidades entre esses pontos, tá? Uma outra interessante observar aqui, principalmente essa 4, tá, pessoal? As 4 primeiras observações, propriedades, é interessante saber, né, que a média é representada pelo valor esperado, a variância é o sigma ao quadrado, né? Desculpa, a média não. O parâmetro μ é representado pela média ou pelo valor esperado, o parâmetro sigma ao quadrado representa a variância, os pontos de inflexão é μ menos sigma e μ mais sigma, e que a curva normal, né, a curva do gráfico, ela é simétrica em torno do μ, né? Então, em torno do eixo x igual a μ, né, ela vai ser simétrica, ou seja, as áreas antes da média e depois da média são iguais, tá? Isso a gente tem que ter em mente, porque isso eu vou repetir várias vezes, principalmente quando a gente for calcular probabilidades da variável da distribuição normal, tá? Né? Então, bom, aqui a gente já entraria em probabilidades,
Então, assim, a aula de hoje era mais isso, tá? Era apresentar um pouco, era para apresentar um pouco para vocês, era apresentar um pouco para vocês sobre o que era a distribuição, a variável aleatória contínua, né? Que é uma variável em que o cálculo probabilístico é feito, a gente está interessado em cálculo num intervalo de valores, né? Não mais num ponto específico, e o resultado vai ser a área sobre a curva, né, de uma função, na qual a gente chama de função densidade probabilidade, e introduzir também a distribuição normal, que é a principal distribuição de probabilidade aí, do ponto de vista teórico e prático, né, e algumas das suas propriedades, que a gente vai estar calculando probabilidades, né. Então, na segunda-feira, a gente vai trabalhar um pouco em como calcular probabilidades com a distribuição normal, né? Então, a gente vai descobrir um pouco isso, tá? Então, interessante vocês participarem da aula, né? Interessante, se vocês tiverem dúvida, perguntar, tá? Porque encontrar probabilidades da distribuição normal é essencial para a continuidade dessa disciplina. Para vocês conseguirem trabalhar com os problemas de inferência, né? Vai ser essencial a determinar, a entender como se calcula as probabilidades da normal, tá? Então, é importante, se tiver dúvidas, principalmente na aula da semana que vem, da segunda-feira, vocês me informarem, tá ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria fazer algum comentário, né? Professor, para a semana que vem a gente vai fazer exercícios referente a essa matéria, né? Na semana, então, vai ficar assim, na segunda-feira, a gente vai continuar trabalhando sobre ela, né? A gente vai ver como calcula probabilidades com esse modelo, né? E na quinta-feira, vocês vão fazer exercícios referente à distribuição Poisson e binomial, tá? Eu vou passar hoje para vocês 3 ou 4 exercícios, tá? Que vocês podem estar fazendo aí, né? Para a gente discutir na semana que vem, tá? Discutir na aula aí na semana que vem, tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, vou parar a aula aqui, que já terminar de gravar, né, já que a gente já terminou.